Diniz, boa noite para o senhor. Se o senhor pudesse fazer uma análise do jogo e também vem de uma série complicada, né, de jogos, tem decisões pela Libertadores, como é que fica organizar o calendário pensando nos próximos jogos, mas também uma análise de hoje, teve alguma interferência da questão da arbitragem, como é que o senhor faz uma avaliação? No segundo tempo começa mais agressivo o Fluminense, mas não consegue buscar o resultado. Realmente, boa noite. Eu acho que, principalmente no primeiro tempo, a gente teve uma soberania do jogo. Eu acredito que o principal erro do Fluminense foi a falta de concentração. As poucas vezes que a gente teve que baixar a linha para marcar o Grêmio, a gente com 10 homens atrás da linha da bola, eles conseguiram fazer uma jogada até de certo ponto simples, envolvendo 3 jogadores, tocando e ultrapassando, e a gente acabou tomando o gol. O segundo gol foi parecido também. A gente teve um volume ofensivo muito grande mesmo, tivemos um domínio, a parte tática e técnica do jogo, muitas chances criadas, e a gente aproveitou mal no primeiro tempo. Mas o principal problema foi o descuido na marcação, que era uma coisa que a gente tinha melhorado muito. A gente estava oferecendo quase nada aos adversários e a gente, acho que teve uma falta de concentração mesmo ali, que não é uma coisa que a gente pode cometer jogando com uma equipe que tem jogadores de qualidade. Em relação à arbitragem, mais uma vez, eu acho que uma crítica constante que eu faço, extremamente conivente com quem não quer jogar, não acelera o jogo em momento nenhum, e por mais que tenha dado 10 minutos de acréscimo, sugiro a vocês que vê quanto tempo que teve de jogo, bola em jogo, por conta dos momentos que os jogadores do Grêmio ficaram no chão. Assim, deve ter dado o dobro, pelo menos, mas não tem nenhum tipo de ação da arbitragem para conter esse tipo de coisa. O que tem é quando os jogadores, dependendo do jogador que cai no chão e abre os braços, eles dão cartão amarelo. Eu gosto de dar cartão amarelo, mas de bola rolando, a arbitragem não gosta. E o pênalti no final do jogo, para mim, foi um pênalti claro, fácil ser marcado por VAR, fácil ser marcado. O jogador pisa no tornozelo do Nino, só vê. Obviamente que não é de propósito, mas é pênalti. Os pênaltis, a maioria, ninguém faz pênalti de propósito. Faz pênalti porque, acidentalmente, o jogador chega atrasado, ou bota a mão na bola, e os pênaltis são cometidos. Então, a arbitragem, mais uma vez, foi meio que determinante para o resultado do jogo. Diniz, boa noite. Aqui. Na sexta-feira tem convocação para a seleção brasileira. Hoje, confronto de 2 times da parte de cima da tabela. Não, mas vai ter o link com a pergunta. Sim, mas vai ter o link com a pergunta. A pessoa do Diniz é a mesma. Queria entender como é que funciona a mudança de chave da tua cabeça, porque naturalmente teríamos aqui hoje o treinador da seleção assistindo a partida e hoje casou que é o senhor no banco de reservas. Como é que você muda a chave de ver um jogador como adversário e também como possível convocado para a seleção? Essa pergunta é uma pergunta meio fácil de fazer, mas assim, tem uma certa constância até nela, mas quando eu estou aqui, eu sou do Fluminense, não fico vendo o jogador para convocar para a seleção. Não tem a mudança de chave, para mim, nesse sentido é fácil. Depois, quando a gente vê os jogos em vídeo, tem outras pessoas, o staff da CBF tem gente preparada para isso, para acompanhar os jogos, eu também assisto depois com frieza. Esse momento não tem nada a ver a gente observar o jogador para convocar para a seleção. Esse momento é só uma disputa entre Grêmio e Fluminense e a gente fica focado no jogo. Sua esquerda aqui, Fernando. Boa noite. Você falou, né, sobre o domínio que a sua equipe teve no primeiro tempo e especialmente, acho que naqueles primeiros 30 minutos poderia até ter definido, quem sabe, o resultado, né? Essa questão da contundência, né? A gente tem ouvido de você, mas tem ouvido de outros treinadores por vezes, de equipes brasileiras, que está faltando. Isso é algo que tem que ser mais trabalhado, enfim, porque você falou hoje, mas eu lembro de outros jogos, de ter ouvido de outros treinadores também. Minha equipe domina e na hora, né, da definição está faltando e às vezes acaba perdendo jogos como você acabou perdendo hoje, até por como você definiu o lance simples aqui nas construções do Grêmio. Obrigado. É verdade, não é questão assim só de ter contundência. Você pode perder os gols, as coisas acontecem. O que você precisa, que você não pode deixar de ter uma ação mais fácil. A ação defensiva é uma ação que, se você estiver concentrado, você não comete erros como a gente cometeu nos 2 gols do Grêmio. São uns 2 gols muito fáceis de ser marcados. Poucos jogadores participando da construção ofensiva, com bastante gente atrás da linha da bola, não podia ter tomado. Então, não vou falar da contundência em si, uma palavra que as pessoas estão usando, assim, desperdiçar a chance criada. Isso é um fator. Mas o que causa, para mim, hoje, o ponto negativo é a gente, quando tinha que marcar, que é uma coisa que a gente sabe marcar com poucos times, quando baixa a linha, mas achou que
o Grêmio não ia ser capaz de fazer os gols que eles fizeram. Os jogadores têm muita qualidade. Então, esse foi o preço que a gente pagou. Se a gente não perde os gols, mas é firme, concentrado na parte defensiva, a gente não teria perdido o jogo, embora a gente tivesse perdido muitas chances, principalmente no primeiro tempo. E no segundo tempo, o jogo ele foi muito picado e prejudicado pela ação da arbitragem, pela conivência que ele teve de parar o jogo. Quando para, é 2, 3 minutos, toda hora. 2, 3, pá. E aí o jogo, a bola não anda. Bola não anda, bola não anda. Mas mesmo assim, principalmente nos 20 minutos finais, a gente esteve muito próximo de empatar o jogo, em que pese alguns contra-ataques que a gente cedeu para o Grêmio. Diniz, também pensando em Libertadores da América, o seu desafio, que seria um clássico brasileiro, se tornou uma zebra. Como é que o senhor avalia, né, o senhor como estrategista, pensar o jogo? Porque o Olímpia também teve um pensamento bastante objetivo contra o Flamengo. Como é que é o seu desafio agora na Libertadores também? Primeiro que não existe zebra na Libertadores, somente em quarta de final. A gente está falando de um time tricampeão da Libertadores, não pode ser tratado como zebra jamais. Tem todo o nosso respeito, assim como o Argentino Júnior, foi uma das partidas mais difíceis que eu enfrentei desde que eu estou aqui no Fluminense. Então a gente espera um adversário muito bem treinado, aguerrido e muito tradicional nessa competição. Tenho nosso respeito máximo, Olímpia. Qual?